Gente, agora a gente tem a alegria, né, de receber aqui no Vida Melhor, Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, muito obrigado. A gente não pode cumprimentar, né? Tudo bem de longe, né, Dom Odilo? Você usou álcool gel? já usei antes. A mão tá ressecada. Isso mesmo, ó, olha aqui, ó, aqui, ó, exemplo aqui, ó. O senhor traz sempre. Isso. Muito bom. Cheirinho gostoso também, ó. A gente fica com cheiro de aquelas provas que antigamente a gente fazia no colégio de mimeógrafo. Um pouquinho mais longe. Mais longe, né? Nós temos que ficar um pouco mais longe também para que ninguém passe vírus para ninguém. Dodila, você não tem. Não, eu de não repente tenho. Eu tenho, mas ninguém sabe. Mas essa circulação é muito perigosa. Vamos sentar, Dom Odilo? Vamos sentar. Vamos sentar, porque eu acho importante a gente estar sentado. Essa circulação também, né, Dom Odilo, é muito perigosa, porque às vezes a gente acha que, de repente, não tendo sintoma, né, muita gente está assintomática também, não tem sintoma e passa também a distribuir o vírus também para as pessoas. Bem, de um lado é bom ser assintomático, isto é verdade. Tendo o vírus, não ter dor de cabeça, não ter febre, não ter sintomas. Para quem está assim, é ótimo. Mas, mesmo assim, quem não tem sintomas, mas tem o vírus, pode estar passando o vírus para os outros. Então, todos temos que cuidar. Dom Odilo, a gente está vivendo esse tempo em que a gente está ficando cada vez mais distante e a igreja sempre nos promoveu estar junto. É um tempo diferente da gente viver a espiritualidade da gente, viver também as nossas celebrações. Existe a proximidade da Semana Santa, que está quase chegando, né? E eu queria conversar com o senhor sobre isso, né? Primeira coisa é quando as pessoas têm feito uma confusão. As igrejas foram fechadas, mas como igrejas foram fechadas? Né? Não é bem a igreja que foi fechada, eu acho que é simplesmente as celebrações. Os templos, né? As celebrações foram suspensas. Aqui no estado de São Paulo, de todo modo, é geral. Antes havia algumas dioceses que já tinham tomado essa iniciativa, em algumas outras, eu sei que no estado do Rio também é geral, mas talvez não ainda em todos os estados. Mesmo assim, as celebrações aqui estão suspensas, de modo que... Com o povo, né? Celebrações com o povo, né? Com o povo nas igrejas. Mas a igreja não para, né? Mesmo quando o povo não pode estar no templo, não pode estar reunido em grupos para pastorais, a igreja continua e vai continuar as suas ações. Só que é o momento da gente repensar o jeito de fazer, né? Então, esse repensar o jeito de fazer, o senhor nos orientou aqui na Arquidiocese para que a gente celebrasse sempre em privado. O que é a celebração em privado? Então? O Papa tem aconselhado muito os padres lá na Itália: celebrem pelo povo, rezem todos os dias pelo povo, por todo o povo. E o padre, então, também aqui a gente está dizendo isso, rezemos. E nosso dever já é normalmente rezar pelo povo, tanto mais agora. Mesmo não podendo celebrar a missa com a presença do povo, o padre sempre reza pelo povo, de alguma forma com o povo, porque ele reza na intenção do povo, na intenção do povo. Portanto, o padre sempre pode rezar, mesmo quando é em privado, sobretudo nessas circunstâncias. E agora, é claro, as normas são para que não haja ajuntamento de povo, para não ocasionar a difusão do vírus. Então, os padres podem celebrar em privado. Isso significa ele ser muito, talvez alguém, uma pessoa para estar ajudando a servir como é necessário na liturgia, tomando as devidas precauções, mas não com equipe litúrgica, equipe de canto, tudo isso não, nesse tempo, não se deve fazer. Então, e é importante lembrar que o sacramento ali, ele não é que ele esteja acontecendo na casa da pessoa, é importante, não é a missa acontecendo na casa. Nós estamos estimulando que as pessoas acompanhem pelo rádio, pela internet. Aqui na Rede Vida a gente tem várias missas. Pela televisão, pelo rádio também. Tem muitas transmissões de celebração da missa, de outras formas de celebração que não são missa, a palavra de Deus, o Santo Rosário, até momentos de adoração que são. Então a gente convida as pessoas a acompanharem de casa e a se unirem pela fé, pela comunhão espiritual,
Mas isso não significa que cada um em casa vai fazer um altarzinho, colocar pão e vinho. Não, isso não se faz. Gente, cuidado, porque a gente começa a simular como se fosse, se a missa estivesse acontecendo em casa. Não é isso. Não é isso mesmo. É se unir à celebração que a gente está assistindo, uma celebração do padre, do bispo, mas não em casa simular uma celebração. Não é isso que a igreja está dizendo. É lembrar, ó, esse momento está acontecendo, a missa, eu estou unido espiritualmente àquela... O senhor aconselhou a gente de bater o sino, acho interessante, porque pelo menos a gente... As claras igrejas têm sino, né? Eu tenho feito isso, eu bato o sino, então as pessoas que moram ao redor da paróquia, da igreja, elas sabem, ó, começou a missa. Então elas se unem de uma certa... Nós estamos até dizendo aos padres, mantenham os horários costumeiros, celebrem nesses horários costumeiros, para não desmobilizar toda uma rotina, digamos assim, que é muito importante. Senão, passada essa fase, o povo já não sabe mais o que é, o que não é. Isso. Então, mesmo sem a presença do povo, os padres mantenham, quanto possível, a rotina das celebrações. É claro, a rotina do atendimento muda de jeito. Atende o povo pela internet. Atende o povo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Faça um bate-papo com as pessoas, tire as dúvidas das pessoas, faça a pregação da palavra de Deus também pelos mídias sociais. Então, muda o jeito de a gente se dirigir às pessoas, não é mais um jeito presencial físico, mas é um presencial... Virtual presencial. É um jeito. É um jeito, né? É um jeito. Você sabe que na minha paróquia mesmo, uma ministra, ela quebrou o fêmur, a família disse para mim, padre, porque eu me coloquei à disposição para ir fazer, a família disse, nós não queremos que o senhor vá, justamente porque... E pode levar a contaminação, ou pode ver a pessoa estar numa situação mais vulnerável. A família mesmo disse que não queria naquele momento. Dom Dino, vamos falar sobre a Páscoa, que é o que mais tem deixado a gente... porque esse tempo diferente, esse tempo de quarentena, vai atingir e alcançar a Páscoa, né? Então vamos fazer uma coisa, Padre Juarez. A Rede Vida está falando para todo o Brasil, não é mesmo? Sim, para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Olha, então a primeira coisa, um primeiro esclarecimento. Nós temos na igreja normas universais. Isso. E essas normas universais, dadas pelo Papa, pela Santa Sé, devem ser observadas por todos. Mas depois existem normas locais, particulares, sobretudo em relação à liturgia e em relação a questões pastorais. E aí quem é a autoridade competente? O bispo de cada diocese. Cada diocese tem autonomia, Para algumas questões, a conferência episcopal. Isso. Mas, de fato, a igreja ensina que na diocese o moderador da liturgia, portanto, responsável pela liturgia é o bispo. E também o responsável pela catequese, pelo ensino da fé e da moral. Portanto, aqui a gente precisa estar um pouco atento, porque está chovendo. Gente, isso é bom falar. Declarações, notas de todo lado. Então, vale para as próprias dioceses. O que é norma universal deve ser observado por todos. O que um bispo fala, ele está falando para a sua diocese. Para a sua diocese. O que é dado em nome da Conferência Episcopal, portanto, por aqueles que têm autoridade na Conferência Episcopal. Não é um bispo em particular aqui ou ali. É a presidência da Conferência e são os grandes órgãos da Conferência. A Assembleia Geral, o Conselho Permanente e o Conselho de Pastoral. E a presidência. Estes órgãos da conferência falam em nome da Conferência Episcopal. Por isso, se um bispo fala, ainda não é a CNBB que está falando. Tenhamos muita atenção, né? Portanto, tenhamos essa distinção. Sigamos aquilo que o bispo da própria diocese está dizendo. Estejamos atentos a isso, para a gente não criar uma confusão muito grande.
E agora, então, a Rede Vida, como fala para todo o Brasil, a gente vai falar muito claramente, olha, em São Paulo, fazemos assim. Isso. Outro bispo talvez não faz a mesma coisa, né? E daí, ele pode? Pode, o bispo pode dar orientações diferentes. Nós aqui no estado de São Paulo, por exemplo, já estamos em quarentena. Sim. Talvez outro estado não esteja. Justamente, e por isso mesmo, algum outro estado não tem as mesmas orientações que nós aqui já temos. Isso. Mas vamos lá. Vamos às normas da Santa Sé, então. Vamos às normas da Santa Sé. E do que se refere quanto à Semana Santa e Páscoa que está se aproximando. Isso, vamos lá. A missa do Crisma. A missa do Crisma. Comecemos com o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Começamos Domingo de Ramos. Como vamos fazer o Domingo de Ramos? Atenção, isso é norma, Dom Diego está chamando a atenção, é norma da Santa Sé. Então, é norma da Santa Sé e isso, naturalmente, os bispos vão olhar segundo as situações próprias de cada diocese também. Então, o Domingo de Ramos, naturalmente, a Semana Santa e a Páscoa não vão ser adiadas. Isso. Podem ser suspensas as celebrações públicas, né? Podem ser até deixadas de lado algumas cerimônias que não são essenciais. Por exemplo, o Domingo de Ramos pode ser deixado de lado a bênção dos ramos. A bênção dos ramos. A procissão de ramos. E até a missa com o povo. Mas o padre faça e transmita a missa. Isso sim. Isso quanto ao Domingo de Ramos. Isso. Vamos lá, o decreto, o Dom Diego está falando a partir do decreto, do decreto da Santa Sé, da congregação do culto para o culto divino e disciplina dos sacramentos, e é o decreto de número 153 desse ano de 2020. Então, é importante lembrar que isso que o Dom Diego falou, o tempo pascal não é uma festa como outra na igreja, né? Não é uma festa como outra. É o grande momento da liturgia do ano, por isso a igreja não transfere, não adia, não suspende a celebração da Páscoa. Se faz nas condições em que se pode. Então, não dá para fazer agora, vamos fazer daqui a 3 meses. Não. A Páscoa não se adia, Natal não se adia. Justamente. Naquela hora, nas condições em que se pode. A missa, nós começamos o grande momento da Semana Santa já a partir do Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo. E na Quinta-feira Santa a gente tem a missa do Crisma, a missa do Crisma, então. Em que se faz a bênção, a consagração do óleo do Crisma, do Santo Crisma, e a bênção dos outros óleos sacramentais, dos catecúmenos e dos enfermos. E nessa missa os padres, normalmente reunidos com o bispo, fazem a renovação das promessas sacerdotais. Esta missa, ela pode ser feita, normalmente é feita na Quinta-feira Santa, na parte da manhã, mas ela pode ser antecipada. Agora, com esta situação em que nós estamos, é difícil antecipar a missa com participação do povo. Sim. Então, o bispo vai ver como ele vai fazer na sua diocese. No decreto diz que o bispo tem essa faculdade de poder colocar até numa data posterior também, né? Passado, né? Dom Diego, passado esse tempo, Então, né? essa é uma indicação justamente do decreto da Congregação para o Culto Divino. Isso. O bispo pode decidir na sua diocese a data ou o momento de fazer ou como fazer, mas é certo que, nesta ocasião, não se pode pensar em fazer uma missa com grande público, mesmo com a participação do clero. Todos os padres. Imagina uma arquidiocese grande. Não dá. Aí, então, tem que se ver em cada diocese. Vamos lá, para o Tríduo Pascal, então. A autoridade, a igreja fala sobre a missa da tarde, que é do lava-pés, né? A missa justamente da Quinta-feira Santa. Da instituição da ceia do Senhor. E que nós temos vários gestos, que é justamente do lava-pé, que a gente tem um momento que é um momento bonito, justamente. Isso tudo a gente vai ter que suspender. Aqui está sugerindo que todos os ritos que não são essenciais podem ser deixados de lado. Omitidos. Então, na missa da instituição da Eucaristia, que lembra a última ceia, que normalmente o povo fala missa do lava-pés, mas não é missa do lava-pés. Né? Não, é missa da instituição da Eucaristia, ou missa da ceia do Senhor, durante a qual também se pode fazer o lava-pés. Né? Então, desta vez, diante dessa situação, é sugerido
que não se faça o lava-pés. E até mesmo depois a procissão eucarística pode ser deixada de lado. Se faça o essencial, que é a missa. A missa. Mas nas situações onde não se pode fazer a missa com participação do povo, então, é claro, o padre em casa, em privado, vai fazer a missa. Sim. O bispo vai fazer a missa Também na sua diocese, certamente, em privado também, lá onde já existe esse bloqueio, digamos, de circulação de povo. Se omite também a procissão do Santíssimo, que se faz depois, terminada a missa da instituição da Eucaristia, tem a procissão do Santíssimo, onde se faz a adoração. E se omite também, né? Certamente, né? Sim, Tá sim. Bom. Vamos para a sexta-feira Santa Sexta-feira da Paixão, então, o que é um dia que não ocorre missa mesmo, né? Não se faz missa na Sexta-feira Santa, temos a comemoração. Comemoração significa a memória da paixão de Jesus, paixão, morte e sepultura de Jesus na Sexta-feira Santa. Da mesma forma, não se fará, sobretudo nos lugares onde já existe a proibição e a conveniência de não fazer com ajuntamento de povo. Então, se fará da forma igualmente privada, é muito aconselhável que se transmita pelos meios de comunicação, o povo assista em suas casas. Inclusive, nesse dia tem o que se beija a cruz, não se faz também em celebrações grandes, onde já existe alta difusão do coronavírus, não se faz também a adoração da cruz, o beijo da cruz se omite. E, localmente se verá o conselho a dar. Eu, por exemplo, aqui vou dizer ao povo, lá em casa tem um crucifixo? Tem, né? Então agora vocês façam a veneração da cruz lá na sua casa. Honre a cruz de Cristo lá na sua casa. E pronto. É verdade, é verdade. E a gente vai fazer procissão, assim. Obviamente, não vai acontecer, né? Não vai acontecer procissão do Senhor morto, via sacra, naturalmente pública, com participação do povo. O Sábado Santo, onde nós da temos mesma forma. Nós temos a cerimônia do fogo, da bênção do fogo novo, nós temos o momento do Círio Pascal. Claro, o Círio Pascal a gente precisa colocar nas igrejas, né? Da mesma forma, evite-se tudo aquilo que significa ajuntamento de povo, mas ainda onde isso já está até mesmo proibido pela própria lei, né? Porque... Sim, mas o padre vai fazer em privado, ele vai fazer também a cerimônia do fogo? Não vai fazer. Não. Vai fazer o acendimento do Círio Pascal. Ele vai fazer, pode fazer, não tem problema. E depois faz o essencial também da liturgia do Sábado Santo. São 12 leituras, né, no Sábado Santo? Há uma seleção sobre isso, há indicações claras sobre as leituras que são essenciais. Omita tudo aquilo que for possível omitir, evidente, faz o essencial. Omite os batizados, mas pode fazer a renovação das promessas do batismo. Convida o povo em casa, que assiste pelas mídias, a fazer a renovação das promessas do batismo em casa. E depois celebra a missa. Celebra a missa em casa. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E vamos mesmo assim celebrar, né? Mesmo que seja sem a participação física, né, do povo, que nós temos realmente que estar atentos para preservar não só a saúde do padre, que também precisa cuidar muito, não tem tanto padre por aí, não dá para expor. Pelo amor de Deus, né? E os padres idosos ainda mais, ou os padres que já têm problemas de saúde, cuidem-se muito. Tomem todos aqueles cuidados que são indicados pelas autoridades sanitárias, mas cuidar do povo, né? Porque cada um pode ser um transmissor e vai... Então, todos temos que estar atentos para evitar tudo aquilo que possa favorecer o contágio deste danado do coronavírus. A gente está com a participação, com a presença do neto, do jornalista João Monteiro de Barros Neto, que é a gente não pode cumprimentar, mas obrigado. Neto, tudo bem? Que honra. Pois não. Muito obrigado. E eu acho importante o Neto... Com a devida distância. Distância, né, Dom? Pois é. Neto, que é nosso diretor-geral aqui na Rede Vida, né? Eu acho que a presença do Dom Adílio é muito boa para nos esclarecer, né, sobre as normas. Você estava acompanhando as normas, né, as normas gerais da Santa Sé. Eu acho muito importante para as pessoas se balizarem sobre isso, né? Juarez, eu quero agradecer muito a presença do Dom Odilo hoje aqui na grade de programação da Rede Vida, no Vida Melhor. Para as pessoas saberem, hoje de manhã nós ligamos para o Dom Odilo, falando: Dom Odilo,
Nós precisamos do Senhor. Venha até a Rede Vida para conversar com as pessoas. O Senhor, como pastor da maior arquidiocese da América Latina, pudesse nos ajudar a refletir um pouquinho e a pensar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, dando uma orientação também para as pessoas. Dom Odilo, nesse momento que nós estamos vivendo, certamente é um momento de dor, de preocupação, principalmente com as pessoas mais velhas, mas é também um momento de solidariedade. Em vários momentos na Bíblia se coloca a questão do amor e do cuidado para com as outras pessoas. Como é que o senhor pode fazer também uma leitura para o nosso telespectador no momento que nós estamos vivendo hoje, no crescimento espiritual e no crescimento pessoal? Veja, Neto, eu acho que as coisas estão vindo a calhar direitinho com a nossa campanha da fraternidade. Este ano, a campanha de fraternidade, que não foi pensada semana passada, ela já está sendo pensada há um ano. Qual é o tema? Vida, dom e compromissos. E depois o lema, viu, sentiu compaixão, cuidou dele. Então, olha, isso que está acontecendo com essa pandemia do coronavírus está nos fazendo cair na real a preciosidade da vida. Que, embora seja um vírus minúsculo, e alguns dizem não é tão letal, isto é, não mata tanto, mas está matando muita gente. E não deveria matar ninguém. Né? Então, a vida é um dom precioso, precisa ser zelada, cuidada por todos e cada um. E não só a própria vida, mas a vida dos outros. A vida dos outros. Hoje de manhã eu escutava uma reportagem interessante em que uma autoridade dizia, olha, se eu não cuido da minha vida, estou descuidando da vida dos outros. Então, se eu não cuido para não me contagiar, eu posso estar contagiando em seguida muitas outras pessoas. Então, é hora de cuidar desse dom precioso da vida neste momento, nessa situação muito concreta. Mas é também um compromisso, justamente, de cuidar da vida dos outros, a vida ao nosso redor, para que a natureza possa nos ajudar a viver bem e não se tornar uma ameaça para nós. Então, neste momento, é hora da gente cair na real daquilo que realmente conta, aquilo que realmente é mais importante. Eu fico assim pensando muito e fico impressionado quando penso que, olha, um bichinho que a gente nem enxerga, muito pequeno, está ameaçando todo mundo que tem bomba atômica, que tem poder, superpoderes, está ameaçando todo mundo que se acha tão importante, né? Está todo mundo aí de joelhos diante de um bichinho tão pequeno que não consegue mexer com ele. Nem a atividade econômica virou mais prioridade, pois né? As pessoas têm dinheiro, não pode gastar, tem carro, mas não pode usar, tem as coisas, mas não pode fazer. Então chegou a hora de pensar o que é o mais importante. E aí você lembrou, olha, a vida, sim, nesse momento a gente de pensar em Deus. Afinal, nossa vida está sempre no fio. O que eu faço com a minha vida? O que eu faço em relação à vida do próximo? E aí o cuidado, a solidariedade, o amor. Outra coisa bonita, nesse tempo em que obrigatoriamente todo mundo está em casa, em muitos lugares, né? Olha, é hora de a família se estreitar mais, começar a dar mais tempo para estar uns com os outros, a conversar. Não é o tempo todo no WhatsApp ou na internet. Não, vamos conversar, vamos ouvir, vamos brincar juntos, vamos rezar juntos, vamos fazer coisas bonitas juntos e assim redescobrir a beleza de estar juntos, né? E também de viver a fé. Nós que temos fé, nós que vivemos a fé, por isso estou dizendo aos padres, vamos redescobrir também o nosso jeito de fazer a vida da igreja chegar, de modo que nesse tempo não pareça, olha, a igreja entrou também em quarentena, não tem mais nada acontecendo. Não, a igreja, mesmo com portas fechadas, salões fechados, secretarias paroquiais fechadas, a igreja está viva, tem que estar com o povo, tem que estar ao lado dos doentes, isto é, de muitos modos. Que bonito. Estamos redescobrindo que tem um outro jeito e a gente tem que cair fora da rotina. Agora é o tempo de ver que a igreja também não é o local da celebração, que a igreja continua sendo sempre igreja, né? Somos nós igreja, né? Nós somos templos nós de Deus somos, também, nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja. O judeu, na época de Cristo, tinha uma grande sabedoria, sabia da importância de lavar as mãos. Sem dúvida. Mas Cristo também falava, eu não vim para destituir nenhuma lei, mas eu vim para acrescentar. E o seu grande acréscimo era o amor. Ou seja,
fazer uma revisão não só de lavar as mãos nesse momento, mas também de fazer uma revisão de comportamento de pessoas, que é o que o cristianismo, na verdade, revolucionou a civilização moderna da qual nós vivemos. Então, esse não é o momento também, não só de nós lavarmos as mãos, mas também fazermos com que a nossa alma, o nosso espírito, que a nossa mente pudesse viver o momento da quaresma, Dom Dilo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente rever um pouco a própria vida, os próprios hábitos, os próprios modos de a gente fazer, de a gente tratar as outras pessoas. Tudo isso agora está posto em xeque, mas é isso mesmo que a quaresma, desde o seu início, antes que tivesse coronavírus, é isso mesmo que a quaresma já propunha. E a gente, de repente, se limitava a, bom, a quaresma, vou dar uma esmola a mais, eu vou fazer um jejum, tudo bem, agora chegou a hora de a gente ir mais ao concreto da questão, rever nossos comportamentos, nossos modos de viver, nossos modos de nos relacionarmos, os valores que são prioritários em nossa vida. Realmente, este é um processo de mudança, um processo de conversão. Dom Dilo, nesse momento em que as famílias estão dentro de casa, é evidente que também as limitações, as dificuldades, até os conflitos internos acabam também florescendo. Qual é uma palavra do nosso arcebispo, do nosso cardeal, para que as pessoas possam conviver com as suas limitações pessoais, com as limitações pessoais dos outros, baseado no Evangelho e naquilo que é pregado por Jesus Cristo, Dom Dilo? Olha, tem muita coisa, né? Mas eu acho, antes de tudo, paciência, muita paciência, de novo paciência. Né? Temos que ter muita paciência no trato uns com os outros. Também suportação. São Paulo tem uma palavra bonita quando diz: carregai os fardos uns dos outros. Ninguém exija do outro mais do que ele pode dar. Ninguém exige do outro que seja perfeito quando eu também não sou perfeito. Né? Então, esta suportação, que significa sim, uma atitude misericordiosa em relação ao outro, que não é exigente demais e assim por diante. De resto, levar as coisas também no bom espírito. Por que não redescobrir um pouco o humor, contar histórias, criar histórias, inventar coisas bonitas que as famílias sabem fazer, né? Os adultos com os pequenos, os pais com os filhos com os pais, os irmãos entre si. Tem tanta coisa bonita. Eu queria sugerir alguma coisa mais. Quem sabe a Rede Vida também pode entrar um pouco nessa. Podemos? Isso aí, ainda mais com a inspiração do nosso cardeal. Olha, ele é membro do nosso Conselho Superior. O Dom Dilo é um homem muito responsável pelas comunicações do Brasil, porque ele atua aqui na Rede Vida todo mês, nos aconselhando, participando do conselho, nos orientando. E você sabe, Dom Dilo é um homem firme nas suas convicções, na sua formação, na sua moral. Então, Dom Dilo é um grande exemplo para nós, que nos ajuda muito. Tem um programa que a gente faz todo domingo. Tem um programa todo domingo aqui com a gente. E hoje eu estava pedindo para ele vir celebrar uma missa aqui com a gente, né? Então, é uma coisa, já que a gente está pedindo para o povo ver a missa, participar da missa através dos meios de comunicação, que tal a Rede Vida estar colocando mais alguma celebração? Isso. Ou mais algum momento da Palavra de Deus, ou celebração que não seja necessariamente só missa. Mas eu queria sugerir mesmo outra coisa. Olha, as famílias, o que vão fazer juntos? Bom, vamos para a Netflix, vamos para isso. Bom, pode ir, mas espera aí, tem coisa bonita para se mostrar, além do que existe, digamos, no mercado da última hora. Tem tanto filme bonito. É verdade, Dom Dilo. Filme de fundo religioso. É verdade. E agora que estamos no tempo de preparação para a Páscoa, tanto filme bíblico, filme sobre Jesus Cristo, filme sobre a vida dos santos, tantas coisas lindas. Esse final de semana eu assisti de Pedro. Então, pois é, que tal colocar isso na programação também e o povo vai assistir? Porque é a hora da gente redescobrir também a nós mesmos, né? Temos tanta riqueza que está escondida, está lá na prateleira pegando poeira. Dom Dilo, eu sei que o Padre Juarez precisa fechar o programa, não, eu preciso fazer uma pergunta também antes da gente ir. Então, pergunte você, porque depois eu estou aqui, a oportunidade de estar com o Dom Dilo é riquíssima. Pergunta prática, porque as pessoas estão... O Papa já deu uma orientação, mas as pessoas falam, eu preciso confessar, eu não confessei na quaresma, eu preciso, logo agora que eu confessar. Como a orientação da igreja para as pessoas que
Teriam confessar, não pode confessar pelo telefone, não pode confessar pelo e-mail. Não por telefone, não por WhatsApp, não por Facebook, né? Muito menos ainda por Twitter. Se for pelo WhatsApp, já imaginou se alguém compartilhar? Aí que ficou pior ainda. Não pode. Existe uma orientação anterior ao vírus, a igreja sempre ensinou, né, Dondi? Então, existe um princípio básico na moral cristã, na moral católica, que em latim soa assim: ad impossibilia nemo tenetur, ou seja, ninguém é obrigado a fazer o impossível. Ninguém é obrigado a fazer o impossível, porque o impossível está fora do nosso alcance. Então, quando a situação é tal que a gente não pode fazer, a gente não deve se preocupar. Chegará um momento em que a gente poderá fazer. Então, muita gente quer agora assistir à missa e ficam preocupados. E a missa pela televisão, pelo rádio que eu assisto, ela supre o preceito dominical. Meu filho, não se preocupe a essas alturas. É sua obrigação, né? Você cessa a obrigação quando você não pode. Sim. Ora, não está podendo ir, não tem celebração na igreja, fica tranquilo, faz aquilo que é possível. Mesma coisa a confissão. E o que é possível? Não dá para ir confessar agora? Não dá para ir. Então, espere chegar o momento de confessar. Enquanto isso, reze, arrependa-se dos seus pecados, converta a sua vida, una-se a Deus e siga em frente, né? O importante é isso. Arrependa-se dos seus pecados, mude a situação que significou o pecado em sua vida e vá em frente, e depois chegará o momento de você poder confessar. Quando tiver a primeira oportunidade de ter a confissão. Isso já é o que a igreja ensina. Sempre. Você está impossibilitado, eu preciso, faço o ato de contrição, reza, e logo depois que tiver um padre, você confessa. Faça o ato de contrição, se arrependa e una-se a Deus com sincera contrição, arrependimento, e vai em frente. Depois, quando chegar a possibilidade, você vai confessar. Como é bonito isso. Ele me fez lembrar agora daquela passagem bíblica de Nínive, né? Quando o profeta Jonas vai dizendo para todos se converterem. Todo mundo converter. E aí o chefe supremo também se converte, se cobre de sacos, de cinzas e faz uma conversão. Nós estamos vivendo um momento de quaresma, né, Dom Dilo? Até os bichinhos lá. A lagarta, até os bichinhos. Olha como é que a Bíblia é cheia de sabedoria, porque até uma passagem parecida com essa, com uma grande peste, né? Nós tivemos na Bíblia, então nós estamos vivendo nesse momento. Mas sabe, Dom Dilo? Muito bem. Eu quero agradecer muito o senhor, mas eu queria pedir uma gentileza para o senhor. Será que o senhor poderia dar uma bênção para todas as pessoas que estão nos assistindo? Podemos ficar de pé para o senhor nos dar uma bênção? Porque essa é uma grande riqueza, Dom Dilo, que um canal de televisão, que os veículos de comunicação podem proporcionar. De nós estarmos recebendo dentro de casa uma bênção do cardeal Dom Dilo Pedro Scherer, o arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, ao lado do Padre Juarez. Nós queremos exatamente isso aqui na nossa missão, sabe, Dom Dilo? Muito bem. Que todos os nossos colaboradores sejam valorizados nas suas orações também, para que as pessoas rezem pelos nossos companheiros que estão aqui fazendo um esforço e poder levar até a casa das pessoas uma bênção de Dom Dilo. Sim. Olha, eu agradeço pela oportunidade e também conto com a possibilidade, eventualmente, em outras ocasiões, porque nesse momento o povo está muitas vezes perplexo e querendo esclarecer-se, ouvir. Então, eu estou à disposição na medida que a gente puder, né? Por outro lado, deixa eu fazer o convite. Na quarta-feira, o Papa convidou a rezar juntos o Pai Nosso. Em todo o mundo, vamos nos unir quarta-feira, depois de manhã, às 8 horas da manhã, aqui do Brasil. Lá em Roma será meio-dia, mas aqui, 8 horas da manhã, vamos rezar juntos o Pai Nosso, junto com o Papa, com toda a comunidade cristã do mundo inteiro. Nós, a Rede Vida, vamos transmitir, e eu peço a cada um de vocês que está nos assistindo, especialmente também os nossos bispos, nossos padres, que, se possível, filme também esse momento, para que nós possamos mostrar nas redes sociais e também aqui na Rede Vida, todo mundo acolhendo esse pedido do Papa. A Rede Vida vai transmitir e você vai ter a oportunidade de acompanhar também pela Rede Vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, Nossa Senhora da Saúde, pela intercessão de São José, seu esposo, pela intercessão de todos os santos padroeiros, especialmente os santos que cuidaram da saúde dos doentes, pela intercessão de todos os anjos e santos,
desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa saúde para todos. Deus os acompanhe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.